bem com vocês? Hoje a nossa aula está dentro da agenda atual e do nosso projeto Está na Mídia, Ficou na História. Nós estamos passando por uma situação que tem alarmado a muitos, que tem deixado muitos com reações adversas. Mas essas reações adversas, ocasionadas pelo Covid-19, isso só não aconteceu somente em 2019, 2020 e não aconteceu só no século XXI. Essa pandemia, ela é notada, as pandemias são notadas em outros séculos e até mesmo antes de Cristo. O que nós precisamos de saber para começar a entender o contexto da pandemia é que existe uma grande diferença entre epidemia e pandemia. A epidemia, ela é limitada geograficamente. A epidemia, ela acontece em uma cidade. Um exemplo de epidemia foi a peste de Atenas, também conhecida como praga de Atenas ou praga da Babilônia do Egito. Essa epidemia que dizimou várias pessoas na época antes de Cristo, ela ocorreu em um único lugar. Em um único lugar, Foi na cidade de Atenas. Essa epidemia começou com o quê? Os primeiros sintomas aconteceram nas pessoas no porto de Atenas. Já a pandemia, ela é uma infecção, uma doença com proporção muito maior. Atinge continentes, atinge todo o globo terrestre. Então, o espaço geográfico de uma pandemia é muito maior do que o espaço geográfico de uma epidemia. Entenderam? Nós vamos citar como exemplo de pandemia que já ocorreram no nosso mundo, a pandemia da cólera, que surgiu no século XIV na Europa. Essa pandemia da cólera, ela dizimou várias pessoas, muitas pessoas morreram por causa da cólera. E muitas vezes a gente pensa que a cólera, a gente contextualiza a cólera com a África. Não, senhores. A cólera, ela começa, o início dela é na Índia. E no nosso país houve casos de cólera também. Nós temos um outro exemplo também de pandemia, que é a AIDS. A AIDS, na década de 1980, foi uma pandemia, assolou todo mundo, Essa sim, começou na África. E nós temos a pandemia da gripe espanhola. Nós vamos estar contextualizando a pandemia da gripe espanhola com algumas ocorrências com a pandemia atual. Então, é importante deixar bem claro que o termo pandemia não diz respeito à doença, sendo o fator geográfico determinante para essa classificação. Então, a área de abrangência de uma pandemia é que dá a ela esse nome, e não a doença, ok? Nós temos aqui a pandemia, ela causa medo, ela causa insegurança, ela causa reações adversas. Então a pandemia, quando ela causa o isolamento, o descontrole, esse descontrole traz reações adversas. Uma das reações é o medo. Medo de pegar, de ser infectado, medo de perder um ente querido, medo de sair de casa, não é verdade? Então, a pandemia traz vários descontroles, várias reações, traz também, olha aí, o temor. Esse temor aqui é o susto, é a sensação de ameaça, é a falta de tranquilidade. Então, as pessoas têm essas reações, E ainda traz o que? A solidariedade, a compaixão,
a empatia, se colocar no lugar do outro, ajudar o outro. A pandemia, ela tem uma frestazinha onde a gente pode ver o quê? O futuro. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? É mostrar para vocês que o que nós estamos vivenciando no presente, a pandemia do Covid-19, ela é mostrar para vocês que as pandemias ocorreram no passado e abrindo frestas para o futuro. O futuro nos traz o quê? Soluções. Então devemos agir com responsabilidade. A responsabilidade quer dizer contribuir para solucionar o problema. Olha, então, preste atenção, várias pandemias ocorreram no globo terrestre: a cólera, a peste, a gripe espanhola. Então agora nós vamos saber um pouco sobre a gripe espanhola. Olha, no passado, a gripe espanhola também era conhecida como influenza A ou A espanhola. Ela matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Chegou ao Brasil em 1918, Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial ocorre de 1914 a 1918, então o mundo estava em guerra e atracou aqui no Brasil um navio chamado Denara. E esse navio vinha da Europa e em plena Primeira Guerra Mundial, os seus passageiros vieram contaminados. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Recife foram os mais afetados. Então aqui o cenário era de ruas fechadas, não havia apresentações culturais, o cenário era de hospitais abarrotados de pessoas e com essa pandemia que matou no nosso país 350 mil pessoas, nós tivemos o quê? Um estudo de solução para a formação do Ministério da Saúde em 1930. Então, as pandemias, elas atingem o mundo todo. As consequências da pandemia, agora nós vamos fazer um paralelo das consequências da pandemia lá na gripe espanhola, 1918, início do século XX, com a atualidade. Então, primeiro, recessão. A recessão retrata o quê? No geral, a atividade econômica, por um certo período ou tempo, né? Com a queda do nível de produção. Então, houve uma recessão lá em 1918 com a pandemia da gripe espanhola. Chega aqui, vamos conversar. Nós já estudamos em sociologia sobre o patriarcalismo. Nós sabemos que no início do século XX, a família ela era patriarcal. O pai ele era o provedor da família e a autoridade máxima na família. Então, se o pai era contaminado com a gripe espanhola e morresse, o que ia acontecer com aquela família? Aquela família ia chegar a um estado de pobreza, de miséria. Por quê? Porque o provedor morreu. O que acontece hoje na nossa atualidade? O desemprego tem assolado muitos pais de família e nós temos também a queda no PIB, no Produto Interno Bruto do nosso país. Ou seja, a produção do Brasil ela tem caído, muitas firmas, muitas empresas têm aberto falência, não é? A produção e o investimento têm entrado numa queda considerável. Olha, as reações elas são adversas. Então, assim como nós falamos de reação como a solidariedade, como a compaixão, reação como o medo, como o temor, nós temos outras reações como a de estocar alimento. Tem pessoas estocando alimento. Então, se há procura de determinados produtos, se há demanda, o que acontece com o preço? A tendência do preço é subir. Então, essa reação da população em buscar desesperadamente por estoques tem feito o quê? Tem feito com que os custos, os preços dos alimentos tendem a
subir. E a solução, assim como lá no passado a solução diante da pandemia da gripe espanhola foi o Ministério, foi formado mais tarde, em 1930, o Ministério da Saúde. Hoje nós temos soluções como pesquisas para a vacina, não é? Então tem pesquisadores, pessoas, órgãos estudando incessantemente, fazendo testes para que solucione esse problema através de vacinas. Mas nós podemos reagir a isso. Nós também podemos contribuir para essa solução. De que maneira? Como? Obedecendo ao isolamento social, obedecendo o que nós temos sido orientados a usar a máscara, nós temos sido orientados à higiene com o álcool em gel. Então nós temos que o quê? Ajudar na solução para acabar com essa pandemia. Olha aí, a atual pandemia no Brasil faz o quê? Para o nosso país por 3 meses. O tempo é diferente, o ritmo é diferente, as pessoas se encontram e desencontram num misto de crenças e ideais e ideias. Crenças, não, eu sei que isso não vai acontecer, eu sei que eu estou na mão de Deus. E o que acontece? Essas crenças muitas vezes dão uma ideia para o indivíduo e no outro dia, o que ele faz? Ele muda a ideia. Isso é um descontrole, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui. É um descontrole que ocorre, por quê? Porque o nosso emocional está abalado. Então, a nossa parte é ser solidários, responsáveis. Por quê? Porque essa fase vai passar. A pandemia vai passar. E temos que pensar no futuro. Seremos pessoas melhores, agiremos de formas diferentes e teremos um futuro melhor. Até breve.